Fala pessoal, estão ouvindo aí? Tá bom o áudio? Tá ruim o áudio? Alguém me dá o feedback do áudio aí, por favor. Será que o joinha aqui tá bom? Deixa eu começar. Bom, eu falando, acho que vão me dar o feedback de qualquer forma se estiver ruim, né? Essa live vai ser a live sobre diabetes tipo 2, low carb, resistência à insulina e alimentos processados, né? Vai ser com o médico Eric Neves, ele é defensor da dieta low carb, e eu tenho algumas perguntas para fazer para ele provavelmente também deve ter algumas. Vai ter muita gente também fã da low carb, que não me segue, que não acompanha meus posts, acompanha mais os deles, enfim, que vai participar. Então a primeira coisa que eu peço aqui é respeito, educação, tá? De ambos os lados, acho que isso é importante, né? É o Krause, esse mesmo, tô lendo aqui, comecei esses dias. E vou fazer a dancinha do carboidrato aqui. Então eu peço respeito, educação, tá? Eu preparei alguns estudos aqui também pra gente debater. Não sei se ele fez o mesmo, espero que tenha feito, mas se não tiver também tudo bem. E eu deixei no computador o meu Instagram aberto. Se tiver qualquer ofensa, eu nem vou ver quem é, da onde veio, se é pra mim, se é pro Eric, eu vou bloquear, tá? Eu acho bem importante esse respeito que eu tô pregando aqui. Eles me chamaram pro debate, eu aceitei, eu discordei de um post deles, na verdade, né? Vou perguntar pra ele aqui também sobre isso. Enfim, é isso. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu não falei. Algumas pessoas, eles falaram que foram bloqueados por mim, eu devo ter bloqueado mesmo, porque eu bloqueio quem me ofende ou quem fica curtindo várias vezes ofensas, né? Não vou desbloquear também. E quando eu fui, agora mesmo eu fui lá, no post que eles fizeram propaganda da live, tinha pessoas me xingando que eu também bloqueei. Então, quem tiver bloqueado, paciência, vem em outra mídia. Então é isso, falta acho que um minuto para começar. Tava empolgado, na verdade. Comecei até aqui com minha canequinha do Goku. Eu preparei bastante coisa, eu preparei uns 60 papers que eu uso em palestra, tá? Até mais papers do que isso. Como o Fabiano da Brava Eventos não me contratou ainda para uma live treta ao vivo mesmo, a gente faz pelo online aí, né? Mas falando sério, sigam quem que é esse Rafael antes? Paulo Bossa vai tomar bloco. Sigam o perfil da Brava, que tem bastante evento agora, tá, gente? Vai ter bastante evento com eles. E comigo, com o Heitor, Matheus Silvestre, que é muito bom, Rafael Genário, que acabou de chegar, com o Lincoln, o crossfiteiro que já está aqui, o Alexson, que manja muito de microbiota. Quando vocês forem no curso dele, podem chamar de flora intestinal, que ele adora. Alguém mais me convidou, vamos ver se é ele, eu já aceito aqui, a gente já começa. Não, ainda não. Pessoal, não peçam convite, que eu estou esperando o Eric entrar, tá? Então, não peçam convite não, já deu 9 horas, daqui a pouco ele deve estar aqui. Deixa eu ver quem vocês estão xingando aí, porque se for alguém já falando bobagem, eu já tento retirar da live. Tá, não, só que fazer gracinha. E um beijo, Ataíde. E que mais quer falar? Outra coisa. O que eu comi hoje era muito bom, tá? O que eu postei ali da VIP Food, eu gostei bastante. Eu estou procurando sempre opções para indicar para os pacientes. E eu gostei bastante, vou ver mais algumas, que eu como nutricionista não posso indicar apenas uma, né? Mas eu gostei bastante. Mandei agora uma refeição cheia de carbo, cheia de gordura, para falarem que eu estou isento na discussão. Podem seguir o Michael aí também, que ele é otário, mas ele é inteligente. Alguém falou um minuto, ele já vai entrar, então beleza. Deixa eu preparar aqui já o que eu ia perguntar. Deixa eu só voltar aqui. Às vezes eu vou tentar filmar a tela, porque eu não consigo mostrar aqui no Instagram, eu vou ter que filmar no PC, né? Já tô esperando, porra.
que você quer que eu faça? Quer que eu vá lá acelerar o cara? Então eu vou deixar lá, vou deixar salvo assim. Outra coisa que eu pedi para eles, eu esqueci de falar. Eu pedi para não ter propaganda, tá? Então eu falei para eles, eles falaram que não precisavam nem no meu perfil fazer propaganda, que eles têm um perfil grande, enfim. Então, se tiver qualquer propaganda, aí eu vou fechar a live, porque não é essa a ideia, né? Era a ideia do início, que eles falaram alguma coisa, eu falei, não, vamos fazer sem propaganda que é melhor. E como eles têm bastante seguidores também, eles me falaram que na verdade nem precisavam usar discada, que eu acho ótimo. Quanto mais gente acompanhando, mais gente seguindo, mais gente debatendo e acrescentando de maneira útil, ok. Agora é esperar ele. Será que ele está no horário de Brasília? Acabou o horário de verão, né? A live tem uma hora de limite, esse tempo já está contando, eu comecei 8h58, 8h57, só para fazer o anúncio aqui. Mas dificilmente a gente vai chegar a 1 hora, tá? E ficou ruim o celular, mas foda-se. E, quer dizer, vou esperar ele aqui, né? Vou esperar mais uns 4, 5 minutinhos. Senão eu encerro a live e começo outra, né? Pra não gastar tanto tempo. Mandem perguntas aí, vai? Pra eu não ficar aqui falando sozinho. Alguém manda alguma pergunta aí. Vai ficar salvo assim. Tá, ele pediu pra tentar entrar, não tá aparecendo pra mim. Deixa eu ver. Fala pra ele tentar sair e voltar de novo e pedir de novo, que não tá aparecendo pra mim não. Pessoal, não peçam pra participar, tá? Porque senão eu não consigo achar ele aqui. Mas beleza. Vai ficar salva, mais 1 minuto, estou esperando. O tema da live eu fixei ali em cima, que é low carb, no diabetes tipo 2, resistência à insulina. Também, né? Vamos falar de alimentos processados. Na verdade, eu separei várias coisas, né? Aqui para eu falar, quero ouvir a versão dele também, eu acho importante. Porque nem sempre a gordura queima uma chama de carboidrato, daí é mais a visão da disponibilidade de oxalacetato. Só que o tecido que eles avaliaram é tecido hepático, né? Então a gente não pode pensar apenas em um tecido, tá? O Baracá nem entrou na live, né? Aqui, agora foi, pera aí. Agora foi. Deixa eu aceitar ele aqui. Só esperar ver se vai dar tudo certo. Outra coisa, 2, 3 minutos cada um falando pra não ficar aquela coisa chata, um interrompendo o outro, que ia acabar atrapalhando um pouquinho. E aí, Felipe? Deu certo? Tá me Deu ouvindo? certo. Você não estava ao vivo para mim, não estava aparecendo, apareceu só agora. Não, tranquilo. Perdemos 4, 5 minutinhos. Se apresenta pra gente primeiro, acho importante, porque eu acho que o meu público ainda não te conhece. Isso. Eu sou médico formado aqui pela Universidade de Brasília. Eu trabalho com a dieta low carb basicamente há 6 anos. Eu faço clínica na minha clínica. Atendo alguns pacientes por semana, trato principalmente diabetes, hipertensão, as doenças decorrentes da resistência à insulina, basicamente, né? Da síndrome metabólica. Também eu trabalho com home care. Eu vejo justamente a outra ponta do resultado de do estrago feito pela síndrome metabólica ao longo dos anos, né? Demência, derrame, né? AVC, né? Então a gente tem as duas pontas, né? O que me dá vontade de atuar nessa área, evitando, né? Eu estou, na verdade, me sabotando, né? Para eu não ter pacientes no futuro. Possivelmente. Entrando no tema de... Eu não sei se eu preciso me apresentar, né? Acho que talvez sim, porque tem bastante gente, minhas lives não dão tanta gente. Sou nutricionista, tenho especialização em bioquímica, fisiologia e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, né? Começando agora mais uma em fitoterapia. E eu achei bem interessante o tema, por quê? Tentar ser breve para também não ficar aquela coisa de só falando. Porque tem muito essa briga de low carb sim, low carb não. Eu vejo algumas coisas que eu não concordo, eu falo, como possivelmente você pode ver no meu perfil também não concordar. Mas o filme começa com alguma coisa que talvez a gente concorde, que eu acho bom até para ambientar o pessoal. Primeira coisa, já que você falou de síndrome metabólica, eu vejo muito a resistência à insulina como um fator muito chave de predição. Você concorda comigo? Você acha que não, que seria um HDL mais baixo? O que você pensa? Na verdade, o HDL é um marcador.
Ele não é o problema, assim, não é o problema nem a solução. Você teve drogas que fizeram subir o HDL e não mudaram em nada a mortalidade, né? Então, sim, a síndrome metabólica é o fundamental. O problema é de onde vem essa síndrome metabólica. Aí talvez a gente entre em desacordo com a causa dela. Possivelmente. Eu penso muito que vem principalmente da resistência à insulina. Tá? Sim, e a causa dessa resistência à insulina é o problema, é o que talvez a gente discorde. Pega um paciente com insulina mais alta, hemoglobina glicada, uma circunferência abdominal elevada, embora varie, pensando populacionalmente, né? Eu penso num risco muito grande, tá? Não, eu também vejo um HDL como um marcador, mas eu não vejo essas medidas, essas drogas que aumentam o HDL como efetivas. Na verdade, os próprios estudos não veem, né? Já está demonstrado que não são efetivas. Eu acho que agora o problema que a gente vai discordar aí é o LDL como marcador de doença, de um preditor de doença cardiovascular no futuro. Eu não vejo bem o LDL. Eu vou explicar por quê. Porque eu acho que isso é uma visão muito simplista. Apenas olhar uma lipoproteína, porque ela tem diversos tamanhos, pode ser oxidada, pode fazer ali a formação de células espumosas, então eu vejo muito mais o LDL pequeno e o LDL oxidado, ou mesmo o que estão usando bastante hoje em dia aqui, é o valor de ApoB, né? Apolipoproteína B. Isso eu e vejo, a razão assim, do ApoA1 com a ApoB. Também, mas também a ApoB isolado. Também vejo isso no próprio relatório da OMS de 2016. Eles fizeram uma série de análises de... Se a gente começar a acreditar em tudo da OMS, a gente está quebrado aqui, né? Tem coisas que dá para a gente relevar, tem coisas que não, mas tem que ler os estudos. Como eu vi, foram mais randomizados, controlados e com bons desfechos, eu acreditei. É claro que se eles falarem para mim, só me apresentando para também mostrar que pode ter uma tendência ao envezamento. Eu faço uma dieta vegetariana, tá? Eu acho bom deixar claro isso. Não porque eu seja vegetariano, apenas por apego aos animais, mas eu não sou contra uma alimentação carnívora e, na verdade, eu acho que ajuda muito no emagrecimento uma dieta com mais proteínas, vindo de animais ou de vegetais, provavelmente animais, boa parte. Mas eu vejo muito mais o ApoB como marcador ou os próprios fatores que levam à oxidação da LDL. Sim, o LDL, nem o LDLP é um bom marcador, né? Nem o LDLC, nem o colesterol total. Realmente a gente está olhando para o problema errado, né? O que a gente vê é que você tem muita gente tentando resolver um problema de forma medicamentosa, não conseguindo, quer dizer, tentando achar alguma coisa que eles consigam resolver. Então, assim, o desfecho secundário é baixar o LDL-C. Baixa. Muda o desfecho primário? Muda a mortalidade? Muda muito pouco. Então, eu acho que o problema é que a atuação com o medicamento não é tão poderosa como a atuação no estilo de vida. Não, com certeza. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, mas os medicamentos visando aumento de HDL, eu não vejo como significativo. Foi o que a gente comentou, isso já está descartado há 10 anos, 15 anos. Mas eu preparei 2 estudos aqui. Esse é o primeiro que... É difícil a gente debater estudo por estudo, porque vai ter muita metodologia envolvida, né? Mas posso mandar depois para você ou para quem pedir. Deixa eu dar uma olhada aqui. E ele vê mesmo o fator da apolipoproteína B como fator muito preditor de doença aqui coronária, né? Outra coisa que eu preparei, até para tirar aquele viés de medicamento e patrocínio, vamos ver se eu acho aqui. Achei. Esse paper aqui, eu acho ele bem interessante, por quê? Porque ele não se prende à questão das estatinas. Querendo ou não, é um viés, tem patrocínio, a gente sabe muito bem, né? Você baixa um pouquinho, eu não estou vendo o título dele. Ele vê a diminuição de risco. Eu também acho interessante. No entanto, você vê uma diminuição de risco não quer dizer que seja apenas o LDL, né? Esse é meu ponto. Não exclui a questão da LDL. Mas a gente vê aqui diversas terapias, inclusive dietas ricas em fibras, diminuindo o risco cardiovascular e também o efeito primário aqui, que foi o que o senhor comentou.
Então. Não, Felipe, eu não estou chamando você de senhor, você não precisa me chamar de senhor, não, né? Porque eu estou com cara de velho, não. Você não precisa me dar 10 anos de brinde aqui para chamar de senhor, não. Pode ficar tranquilo. Eu sou paulista. A gente aqui, se tiver um garoto correndo na nossa frente, chama de senhor. Você é de onde? Sou daqui de São Paulo. Ah, tá. Mas vamos lá, o que você diz a respeito desses estudos? Então, eu acho que fibra é overrated. Ela se põe uma demanda, se põe uma responsabilidade muito grande para a fibra, onde ela não é esse resultado todo. Eu acho, não acho, mas eu tenho alguns estudos. Eu não separei esses estudos para isso, eu não imaginei que a gente ia entrar no viés da fibra. Né? Eu acho que faltou a gente planejar o que a gente ia discutir, né? Para a gente montar as nossas defesas. Mas a fibra, no contexto da dieta ocidental, é um marcador de bom comportamento. Então, quem come mais fibra é porque está comendo mais vegetal e menos porcaria. Né? Eu acho que isso é... Se você come mais McDonald's, você come menos fibra. Né? Então, eu acho que não é um bom... Não é o problema, não é ter fibra. Não foi a fibra que provocou o desfecho. Né? Tá, então, pegando os livros básicos de nutrição, que a gente pega mais na graduação, são basicamente 3, né? Shields, Krause, Nutrição Avançada e Metabolismo. Todos eles trazem as fibras com efeitos muito além do que foi dito, como principalmente diminuição de câncer de cólon, a gente tem bastante efeito no LDL também, tem questão da mortalidade e não tem apenas a questão dos vegetais, que não são as únicas fontes, né? Então, eu concordo que sim, uma dieta rica em fibra tende a ter um efeito mais benéfico, por corte de alimentos ultraprocessados, que é claro, a gente não vai discordar nesse ponto, que é muito unânime. Mas eu não penso que seja um marcador disso. Por quê? Porque quando você faz uma alimentação rica em fibras, você não está fazendo apenas uma alimentação rica em fibras. Você está fazendo uma alimentação rica em fitoquímicos, vitaminas, minerais, diversos tipos de fibras. Então, é muito difícil na nutrição, é daí que vem o debate, a gente isolar um fator. Se a gente pega o fator gordura saturada, sempre vai ter a discussão, mas foi a gordura que fez isso? Mas foi a fonte de gordura? As próprias gorduras saturadas são diferentes entre si. Exato. Esse problema da nutrição, que você não consegue isolar as coisas, joga por terra praticamente todos os estudos epidemiológicos que a gente tem hoje em dia, que demonizam A ou B ou C. Né? Os estudos, eles são... o estudo que você mostra, você não consegue isolar um fator apenas. Então, volto de novo ao ponto. Não é a fibra que diz isso. Todos os estudos que falam a favor de fibra foram epidemiológicos, a grande maioria. E todos os outros que fazem intervenção não têm um resultado, você não faz por um longo período para você ter resultado de mortalidade. Né? Então, eu acho que não tem uma grande validade essa discussão. Eu penso que a gente não vai conseguir chegar numa conclusão, por quê? Porque se a gente pensar que tem que ser um estudo controlado de longa duração... Estudo de paraquedas, a gente não tem por que fazer. Não tem como, é muito caro. Como você vai controlar as pessoas nesse ambiente? Você vai fazer o quê? Vão sair do emprego. Por isso que eu não vejo apenas como um marcador, não. Eu vejo, sim, como um grande efeito. E outra coisa que também eu acho muito importante, pensando em fazer dieta, não sei se o senhor faz ou não, o senhor apenas, como pode dizer assim, faz o que o médico faz no ambiente hospitalar, né? Mas a fibra dá muita saciedade, né? Então eu penso que, não só pela questão do que vem junto com os alimentos que têm fibra, que vai ser a minha próxima pergunta, mas a questão da saciedade e, consequentemente, como a gente está incluso num ambiente que é muito obesogênico, mais saciedade, provavelmente menos consumo calórico, né? É uma saciedade, eu acho que falsa. Ela é uma saciedade a médio prazo, ou curto prazo. Eu digo que você come um pratão de salada e um pouca coisa depois, uma coisa rica em fibra, tempos depois você vai estar com fome. Você vai ter a saciedade provocada pela distensão do estômago, distensão do trato gastrointestinal, mas você não vai ter, que é um dos fatores de liberação de grelina, né? Mas você não tem a saciedade a um maior prazo. Vamos dizer assim, bem simplificando.
eu comi agora um prato de salada e um pedaço de bife. Fico satisfeito. 3 horas depois, cadê a comida que você me prometeu? Meu metabolismo fica pensado. Então, eu acho que uma dieta mais rica em produtos nutricionalmente densos, e aí a gente pode pensar naquela hipótese do protein leverage, né? Do protein leverage, eu não sei nem como é que traduz isso para português. Você teria você comeria a quantidade de proteína necessária pelo dia. Então, se você come uma coisa com pouca proteína, você tenderia a comer mais. Né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Você pode fazer uma dieta rica em proteína e rica em fibra. Agora, uma coisa que é interessante... A dieta low carb é isso. A gente faz muito disso. Uma coisa que é interessante é que se a gente pega, por mais que você não goste de estudo epidemiológico, eu peguei até uns controlados aqui, mas uma coisa que é interessante é que vegetarianos que fazem uma dieta saudável, não a dieta da Coca-Cola com traquinas, eles tendem a ter, provavelmente, mais saciedade. Deixa eu só virar aqui, que não está funcionando o botão doido aqui. Agora foi, agora não foi, agora foi. Eles tendem a ter mais saciedade aqui. A gente vê também, eles têm menor resistência à insulina, né? Provavelmente mais grelina. Deixa eu subir o paper que vai ficar mais fácil para quem quiser acompanhar, porque não dá para a gente ficar falando de cada metodologia, né? Então, aqui eu estou pensando numa dieta vegetariana saudável. Esse foi o paper controlado que eu achei agora. É claro, eu sei que dá para achar erro, assim como dá para achar em qualquer paper. Não seria nem erro. Teriam alguns probleminhas que, infelizmente, todo trabalho tem. Esse daqui é mais um que a gente vê, já que é a área do senhor, acredito que o senhor deva conhecer esse paper. Um baixo risco para síndrome metabólica, né? Então, a gente vê que tem sim efeitos positivos, independente se o senhor pensa em saciedade ou LDL, o desfecho é bom. E temos mais um aqui. Se o desfecho for LDL, a gente não pode avaliar nada, Felipe. Não, estou falando de desfecho. Então, o que a gente tem? Uma sequência de estudos aqui, com dietas vegetarianas, tanto observacionais quanto controlados. E alguns observacionais aqui citam também estudos controlados. Eu sei que o rapaz aí está colocando carinha de sono, mas se ele abrir aqui, ele vai ver, na verdade, que tem estudos controlados. Eu posso até passar os papers depois. Mas a minha questão é, o senhor vê, deixa eu voltar para mim, peraí, tá travando. O senhor vê, na sua prática clínica, é verdade, vou tentar parar de chamar de senhor. Você vê na sua prática clínica, por exemplo, não sei se atende vegetarianos, que eles tendem a ter mais ou menos saciedade. Quando a gente não consegue mudar o estilo de vida da pessoa. Falando, quantas vezes um vegetariano come por dia? Então, depende da dieta. Eu tenho vegetarianos que fazem jejum. Eu sou alguém que faz jejum. Às vezes eu começo a comer 13 horas depois do meu atendimento da hora do almoço, preparo o ambiente e meu treinamento às 18. Só um instantinho que meu áudio ficou ruim. Aguenta só um instante aqui. Então, o que eu quero... Deixa eu ver. Fala de novo alguma coisa aqui. Então, eu sou alguém... Eu não sou vegetariano... Tá ouvindo? Tô. Então, eu não sou vegetariano total, né? Eu sou apenas diminuindo a ingestão de carne, mas não que eu acho ruim, tá? Mas eu sou alguém que faz jejum junto com a vegetariana. Por quê? Porque, para mim, é mais fácil. Acho que a voz está ruim, né? Deixa eu ver. Melhorou? Não, agora tá bom. Mas assim, o que eu ou você fazemos não é o normal. Uhum. O pessoal que faz low carb normal, eu não vejo quem faça... Assim, a minha instrução, quando eu explico low carb para os meus pacientes, é não fazer mais do que 3 refeições por dia. 2, às vezes até 1. O que a gente vê vegetariano comendo é o tempo todo. Então, esse é um problema que a gente tem para a maioria das pessoas vegetarianas. Você não vê vegetariano comendo, fazendo jejum como você costuma fazer. A não ser aqueles jejuns de água, que são vários dias, né? Aquele jejum seco, né? Que é sem água e sem comida, que você vê alguns veganos fazendo mais por indicação espiritual. E o que eu vejo é que você, cortando a proteína animal, você tem um risco, você tem menos peso, tudo bem, você pode ter menos peso, mas você vai ter menos massa muscular. Cortando a proteína animal, o senhor acha que tem menos massa muscular? Proteína do dia. Tá, agora, mesmo quando a gente faz uma dieta vegetariana, a gente costuma ter déficit de metionina, certo?
leucina, lisina. Mesmo a gente controlando esses fatores, o senhor pensa que vai ter um déficit de massa muscular ou menor ganho. Sim? Sim, sim. Eu discordo totalmente, mas posso preparar Qual proteína que você está colocando para dentro? Quanto de proteína que um vegetariano comum põe para dentro por quilo de peso? Posso falar nas minhas dietas que eu consigo muito bem chegar em 1,8, 2,5, visando Com tanto pozinho ou sem um pozinho ou sem pozinho? Você falou, corta o meu áudio. Visando tanto ganho de massa muscular como emagrecimento. Até porque o fator da proteína não é o único fator envolvido na síntese proteica e hipertrofia, né? Tem muita mais coisa, inclusive carboidratos. Então, mas posso falar que dá para seguir sim, muito facilmente, e controlar esses 3 aminoácidos faltantes. Inclusive hoje na indústria, a gente tem suplementos que completam os aminoácidos. Né? A gente Isso, tem esse é o problema. Suplemento é uma dieta saudável, fazer uma dieta que necessite por si, uma dieta intrinsecamente saudável, uma dieta que precise de suplemento, suplemento proteico. Por que não seria? Não é. Por que você vai depender da indústria? Então você vai ter um viés aí que tudo que você precisar, você vai depender da indústria. A dieta que eu preconizo, ela não precisa de suplementação. Eu só preciso comer comida. Esse apelo ao naturalismo ele é muito bonito, mas hoje em dia eu acho que não cabe na sociedade atual. Se a gente pegar, por exemplo, a creatina, estudos em idosos, ela é excelente. Por que eu vou deixar de usar um suplemento que diminui o risco para sarcopenia no idoso? Por que eu vou deixar de usar um suplemento, só um minuto, doutor, que tem, por exemplo, vitamina B12 e vai bater com a escolha do meu paciente de ser vegano? Então, tem suplementos bons, tem suplementos ruins. Tem alimentos bons, alimentos ruins. Eu acho que a função do nutricionista, que é o profissional que faça dieta, é o quê? É entender quando que a gente vai usar isso. A gente não pode criar um apelo ao naturalismo, porque tem muita comida natural que pode te matar também, né? Então, eu acho meio desnecessário esse apelo. É claro que a gente vai buscar uma dieta baseada em alimentos in natura, minimamente processados. Mas pensar que suplementos não podem, eu acho que a gente tem que avaliar o uso, o porquê deles, né? Se a gente pegar pessoas com grande valor de triglicerídeo, inclusive em dietas low carb, o uso de ômega 3 acaba reduzindo o triglicerídeo também, o que é muito bom. Então, mas você vai comprar comprimido de ômega 3, ou cápsula de ômega 3, ou você vai indicar a pessoa comer peixe? Ou você vai começar a indicar a pessoa evitar ômega 6, né, evitando óleos de semente ou até evitando frango, né, dando preferência à carne vermelha? Então, assim, o que eu estou te dizendo é a dieta otimizada. Eu preciso otimizar a dieta para que, se faltar alguma coisa, eventualmente eu ponho. Carnitina, creatinina. Creatinina vem do latim creas, que quer dizer da mesmo radical do pâncreas, que quer dizer todo de carne. Creatinina vem da carne. Se você come bastante carne, você não precisa suplementar de creatinina. Então, você tem um paciente com sarcopenia. Você tem um paciente com sarcopenia e um idoso, você quer evitar sarcopenia? Dá mais carne para ele. Quantos gramas de proteína você tem que dar para um idoso por quilo de peso? Então, tem um estudo muito interessante que eu uso para falar da creatina. Por que a gente não consegue por alimentos? Porque a gente teria que consumir 800 gramas a 1 quilo de carne. Eu não vou conseguir isso no idoso. No idoso não, mas assim, dá para conseguir. 800 gramas de carne? Ou nem toda dieta a pessoa quer comer isso. A primeira coisa que a gente vai avaliar numa dieta é a adesão. Eu não comeria hoje 1 quilo de carne. Eu não gosto tanto assim. Então, se eu quero bater minha creatina, meu treino é altamente glicolítico, por que eu vou cortar um suplemento que está me dando mais força, mais sinalização muscular, maior transporte de GLUT4 e maior captação de glicose? Porque você está fazendo um treino extra. Você está fazendo um resultado. Você está buscando um resultado sobre-humano, né, que não é o normal. Não, eu estou dizendo assim, não é o normal da população. Você está treinando mais do que o normal da população. Se você quer discutir musculação, se você quer discutir hipertrofia muscular, treinamento, fisiculturismo, é outra coisa. O que a gente está falando é para o melhor para uma população normal. Normal que eu digo as pessoas que têm o dia a dia normal. Então, assim, e se eu não quiser fazer musculação? Então, essa também é uma decisão minha. Mas aí é que entra o que eu falei do quê? Da avaliação.
quanto custa uma creatina, como o rapaz falou? Não, R$ 40. é E é baratinho. Eu acho que eu agora, se acho um ótimo você... suplemento. Eu vou buscar minha creatinina minha creatina que está em cima. Desculpa pela creatinina, que eu peço isso todo dia nos exames. A creatina está em cima da geladeira. Eu compro uma vez a cada 6 meses. Entendeu? Sim, não, Mas eu não acho que ele é sobre-humano, porque é muito comum na prática. Eu não tenho shape de sobre-humano, tá? Tô bem magrinho, aliás. Mas a questão é mais resultados. E outra coisa, não é só para musculação. Como eu falei, treinamento glicolítico. Então, vai entrar naquilo que a gente voltou, divisão também para a pessoa que você atende. Se eu estou com um cara que quer ser atleta ou quer aumentar a atividade física, vai ser muito útil para ele. E tem outra coisa. A gente não está pensando apenas na maior força. Pensa que mais força, já entrando em treinamento, porque vai casar com a dieta, né? Uma coisa exclui a outra. Mais força igual maior quilagem e maior desempenho e mais gasto calórico. Então, também vai ser útil para diminuir, para emagrecimento. Não, mas eu não estou discutindo se a creatina, se a creatina é ou não um bom ou mau suplemento. Eu acho que é um dos poucos suplementos que tem alguma utilidade verdadeira, né? Tá, você não encontra nenhum estudo que fale contra a creatina. Né? Deixa eu só contar um pouquinho, doutor, só pelo bem da live. Pessoal, estou vendo muito xingamento. Eu estou com... Deixa eu só voltar aqui, porque está meio que atrapalhando, inclusive esse Fabrício aqui. Eu estou com os perfis aqui, pessoal, então eu quero muito que vocês tenham educação, tanto comigo quanto com o Eric, tá? Que se quiser continuar acompanhando a live, por favor, sejam educados na resposta. Não ficam falando de shape, dando risada. Podem deixar perguntas, mas apenas sejam educados, tá? Porque eu bloqueio mesmo e eu não me importo muito com o alcance. Mas tudo bem. Desculpa, doutor, pode continuar. Não, beleza. Não, é uma coisa polêmica, né, que a gente está conversando. Né? A gente concorda em discordar, mas tem que ser de uma forma educada. Eu vi uma live de um podcast do Joe Rogan com o Dr. Khan e o Chris Kresser. Assim, um é vegano e o outro é ex-vegano e agora fala de uma dieta mais mista e onívora, né? E você vê que eles não saíram da linha em momento algum. É um negócio super tranquilo e a gente está indo de boa aqui. Eu também acho que isso está legal. O que a gente tem que manter é a torcida. Na verdade, quando você vê um jogo de futebol, o pessoal no campo está tudo de boa e na arquibancada está se matando. Eu acho que não é por aí mesmo. Mas eu gosto do debate porque tem que entrar mesmo nos dois autores que mais debatem no CAB hoje, Kevin Hall e Rodrigue. Eles estão sempre um indicando o outro, respondendo papers do outro, e é um debate propício, é um debate que agrega para a gente que está lendo. Agora, o que eu queria perguntar para o senhor, deixa eu só achar a página, eu queria saber se o senhor concorda ou não. Aliás, não, só voltando um pouquinho, eu acho que ainda dá tempo. Então, tratando a diabetes tipo 2, a resistência à insulina, o senhor faria que tipo de dieta? Uma dieta... Aliás, o que o senhor considera primeiro como low carb? Percentual, gramagem? Tá. Existem 3 tratamentos para diabetes que funcionam hoje em dia. Basicamente, assim, realmente eficazes. Né? Que revertem a diabetes. A cirurgia bariátrica, tá? Uma dieta de baixa caloria e uma dieta low carb. São basicamente os 3 melhores tratamentos para isso. Então, o que eu quero aqui não é dizer assim, você precisa fazer uma low carb para tratar isso. O que eu quero dizer aqui é que você tem que dar as 3 opções para o paciente. Se ele não tem adesão, se ele já tentou de tudo, se ele não conseguiu e ou ele quer pegar um atalho e ir para fazer a bariátrica, é uma decisão dele. Mas ele precisa saber que existem 2 outras alternativas. Né? 2 outras opções. A dieta de baixa caloria é uma dieta que também é eficaz. Você pode fazer uma dieta de baixa caloria somente comendo batata o dia inteiro. Você comer 2 quilos de batata, que não é uma coisa fácil, você não chega a 2.000 calorias. Né? Então, no fim das contas, você pode até entrar em cetose comendo batata. Por incrível que pareça. Nesse ponto, eu acho que a gente concorda. Eu achei que a gente fosse discordar. Eu até separei um estudo. Eu também busco, eu sou muito chato com estudo, e eu gosto disso em alguns perfis, por mais que pensem diferente de mim. Por quê? Porque a gente sabe que tem estudos e estudos, né?
Deixa eu ver se eu acho ele aqui, porque eu separei muita coisa. E o que, que eu vejo nisso daí? Que uma dieta low carb é eficaz, eficaz não quer dizer necessária, mas sim, pode ajudar bastante. O que eu discordo, aliás, já vou até postar para a gente já otimizar o tempo, e foi o que gerou a live, inclusive, foi muito bom ter discordado, porque hoje a gente está aqui debatendo. Deixa eu voltar. Essa imagem aqui, que foi o que me marcaram, eu quis comentar. Alimentos que não são alimentos de verdade. Então, duas perguntas para o senhor. O senhor não usaria isso numa dieta para diabetes tipo 2 ou resistência à insulina? E por que que essa visão de que não são de verdade? Tá. Não é que não sejam alimentos de verdade. Eles não são alimentos indicados para diabéticos. Pão é basicamente amido. Amido é basicamente glicose. Glicose basicamente vai fazer subir a glicemia. E a diabetes, por definição, tanto a 1 quanto a 2, por motivos diferentes, é glicemia elevada, né? E você vai simplesmente estar dando um motivo para a glicemia subir, certo? O pão de hoje em dia é um pão completamente diferente e uma quantidade absurda de coisas que a gente come com farinhas refinadas de uma forma que a gente não refinava há 100 anos atrás, né? Que é um refino com cilindros de aço, que não era feito assim. Que a gente tem ela é muito mais rapidamente absorvida e muito mais totalmente absorvida do que antes. Então, o pão branco, o índice glicêmico dele é 100, basicamente. Aliás, se bobear, eu acho que é 105. Depende do estudo, é mais alto que o da própria glicose, o pão branco. É 109. Hein? É 109. Pois é. Então, assim, não é que ele não é alimento de verdade. A gente comia isso há 5.000 anos atrás. Tá? O problema é a quantidade que hoje a gente come. Que a gente não come só pão. A gente come o pão, o biscoito das 10 horas, ou no caso, a barrinha de cereal que é colada, o cereal é colado com xarope de glicose, mais o arroz e o feijão do almoço, que é mais do que 1/3 do prato, mais o lanche da tarde, que você vai botar frutas, que também comeu na refeição, na sobremesa do almoço, mais fruta no jantar, 5 porções de frutas por dia, como se fruta fosse alguma coisa a mais do que um vegetal com açúcar. Você pode comer um vegetal sem o açúcar. Para um diabético está ótimo. Acho que eu não vejo nenhuma coisa que a fruta tenha, em especial, que um outro vegetal de baixo carboidrato não tenha. Então, deixa eu voltar para mim aqui. Eu vou usar ao mesmo tempo que o senhor usou, sim, caso o senhor não se importe. Não. Essa é a última revisão sobre são os critérios GRADE aqui, né, que buscam mais homogeneidade, mais trabalhos bem feitos. A gente realmente bate bastante em que uma dieta mais restrita em carboidratos diminui glicemia de maneira aguda e hemoglobina glicada de maneira crônica. Voltando para mim, só para falar um pouquinho disso daqui. O que a gente vê prescrevendo dietas é que um paciente que vem diabetes ele já tem um consumo descompensado, principalmente de carboidratos refinados, e a primeira coisa que a gente vai buscar no tratamento de qualquer paciente é adesão. Então, se você pode funcionar uma dieta sem pão, eu tento, não corto frutas, mas se o paciente faz questão do pão, eu não vou pensar em índice glicêmico, porque eu considero isso muito ultrapassado, eu prefiro avaliar carga glicêmica, e a gente hoje tem estudos mostrando que a microbiota pode alterar a modulação, a resposta da glicose em torno do alimento. Agora, continuando o argumento do senhor, só fechando um pouquinho, se a gente coloca um pão e coloca proteínas, coloca vegetais, a gente tem mais saciedade, né? Mas, é claro, se ele preferir sem pão, eu também vou preferir, mas eu vou sempre buscar uma dieta que ele tenha saciedade. Quanto à questão das frutas, eu acho perigoso a gente falar que é açúcar, porque para o público leigo, parece que açúcar é a sacarose, tá? É aquele açúcar de mesa. Eu não vejo assim. Na verdade, eu separei até uma imagem bonitinha aqui, mostrando o papel da fruta na perda de peso. E, vou voltar de novo, vou achar o botão. A gente vê que, indo além da questão da glicemia, porque é uma fonte mais de frutose, né? Não estimula a insulina, a glicose estimula. A gente vê aqui que a fruta tem muito papel na diminuição da adipogênese, estresse oxidativo, melhora da microbiota. A questão de ter fruta não exclui a necessidade de vegetais, que para mim não é nem motivo de debate, né? Eu me incomodo se alguém quer debater vegetais. Eu separei também
alguns outros estudos mostrando uma coisa muito interessante, saindo um pouquinho da diabetes, só que a gente entrou na fruta. Esse foi o estudo mais controlado que eu encontrei, com sucos, né, é mais difícil, mostrando que mesmo o suco de laranja, que é calórico, e eu evito colocar suco, eu prefiro que a pessoa coma, quando em uma dieta de perda de peso, ele melhora marcadores relativos à obesidade, glicemia, De quem é esse alguns estudo? marcadores de... É daqui da USP, tem aqui o nome. Alguns marcadores aqui, como triglicerídeos. Tem mais alguns estudos, eu não vou ficar também abrindo um de cada vez, né? Alguns são mais observacionais, esse aqui é mais controlado, foi o que eu quis abrir. Mas eu penso o seguinte, só voltando para mim aqui. A primeira coisa que a gente sempre vai ver numa dieta é adesão. Se eu tenho um paciente que não consegue ficar sem o pão, eu vou pensar em como que eu vou encaixar esse pão na dieta dele, deixando no padrão hipocalórico, provavelmente low carb, acrescentando atividade física, porque a gente sabe que o tecido também muscular é dependente de cálcio e capta mais glicose. E, com isso, também acrescentando frutas. Eu não vejo por que excluir frutas, a não ser que realmente eu faça uma dieta cetogênica muito restrita e também tem sua aplicabilidade. Então, vamos voltar, vamos de trás para frente. Frutas. Eu não restringo nem tipo de fruta. A não ser para paciente francamente diabético, com descontrole. E eu, no meu consultório, eu acompanho os pacientes quando podem com o monitor de glicose contínuo. Né? Então, eles mesmos, e eles fazem o diário alimentar, e eles trazendo o gráfico, e a gente vai acompanhando passo a passo o que ele comeu e o que o monitor de glicose saiu mostrando. Então, ele sabe, em tempo real, a besteira que ele fez na última refeição. Né? Se o pão fez um impacto, ele vai ver que aquilo ali não deu certo. Mesmo sendo o pão acompanhado de manteiga, porque a manteiga absorveria, e proteína, que retardaria a absorção da glicose. Mas, assim, para um diabético, eu trato eles como um fumante. Eu não mando um fumante trocar Marlboro por Marlboro Light. Desculpa, eu falei, eu não podia fazer propaganda, acabei fazendo propaganda do Marlboro. Eu acho que o Marlboro não vai patrocinar a gente, de qualquer forma. Eu acho que não. Mas voltando, todos esses estudos, por exemplo, os estudos da indústria tabagista, mostravam que o cigarro não fazia mal. Então eu tenho muito receio com uma boa parte do financiamento desses estudos. Eu perguntei de quem foi esse estudo da USP, quem financiou, porque eu não sei se foi porque tem um estudo com suco de laranja que foi patrocinado pela indústria cítrica australiana, né? Então você tem um estudo de 2011 que mostravam que crianças que comiam mais açúcar eram mais magras. Como assim? Vou mostrar aqui, o pessoal que está com dúvida, o patrocínio do estudo está aqui. Pode continuar, doutor. Da CAPES. Jóia. Outra coisa, o estudo que falava que as crianças eram menores, que eram mais magras quando comiam mais açúcar, mostravam que esse estudo foi patrocinado pela mesma empresa que fazia o Snickers. Snickers. Né? Então a gente tem que sempre ter essa visão do que está por trás. E você tem os seus livros-textos, por exemplo, o livro-texto que a gente usa na clínica médica é o Harrison. Parece que deram 15 milhões de dólares, a indústria farmacêutica deu 15 milhões de dólares para os autores do Harrison, e isso não está escrito em nenhum lugar no Harrison. Deve ser maior, né? Mas para quem está... Esse mesmo. Tem a edição dele foi boa, tem não é que seja de todo mal, você precisa de alguém para pagar os estudos. Mas quando você tem alguém que precisa que o estudo dê o resultado que favoreça o autor e a indústria, você tem um viés, um problema muito sério no próprio estudo. Até pouco tempo, nenhum estudo era registrado. Hoje em dia, para você ter um estudo publicado, você tem que registrá-lo previamente. Né? E você diria, já cortando o senhor para não passar muito tempo, esse estudo aqui a gente já viu que não teve, né? Mas
o que a gente pode ver aí? Eu não vi o estudo, né? Eu tenho que analisar o estudo, eu não conheço o estudo, né? Então eu não tenho... Tem várias, na verdade, né? Eu acho que se a gente focar em, foi estudo patrocinado porque eu não gostei, a gente vai ficar numa conversa sem andamento. É claro que tem estudos patrocinados. Isso é muito claro para todos os lados, né? Eu fui falar do Collagen esse dia, tinha estudo patrocinado pela Verisol. Algumas empresas podem bancar, vai ter cegagem, mas tudo que a gente busca na prática clínica é o quê? Reprodutibilidade, tá? Então, a gente vê vários estudos mostrando isso, não apenas um, né? Eu acho difícil a gente ir para a parte do foi patrocinado. Agora, uma coisa interessante que o senhor falou e que eu não concordo é a relação com o fumo. Por quê? Porque nem sempre a gente vai falar... Eu não vejo cabimento em a gente comparar cigarro com pão, tá? Para mim, não tem muita lógica. E outra eu coisa... acho que tem um pouco. Eu acho que não. Mas hoje, então, eu acho que eu fumei uns 6 cigarros, mas minha hemoglobina glicada está em 5,3. Acho que eles estão bons. Mas, de qualquer forma, eu não vejo... O que eu quero que o paciente tenha adesão. Essa é a ideia de monitorar a glicose, eu acho excelente. Se ele consegue ficar sem o pão e monitorar a glicose, por mim, ótimo. Se para ele é um sofrimento, eu vou falar, vou colocar seu pão, eu vou pensar em síntese de glicogênio, vou colocar isso numa hora melhor, vou falar, não, então vamos pelo menos fazer algum exercício. A gente sabe que exercício depleta glicogênio e no final... 4. Permeabilidade da membrana, enfim. Vou tentar adequar isso. O que eu não gosto na internet, que foi o motivo do debate, foi que começou o debate, hoje a gente está aqui, é o quê? Simplesmente postar. Isso não é alimento, pão é veneno. Eu acho que tudo tem que ser contextualizado. Seria a mesma coisa que eu postar. Bacon é veneno. Eu não acho bacon um bom alimento, mas se meu paciente fala, eu gosto de bacon, fala, cara, eu também gosto. Você quer quanto? Como que a gente pode trabalhar com isso? Entendeu? Então, eu vou pensar numa maneira de adequar isso daí, porque eu acho que a gente não pode pensar, por mais que, a não ser que, claro, esteja com uma glicemia extremamente descompensada e a hemoglobina glicada lá em cima, mas é um caso muito à parte. Eu acho que a gente tem que sempre pensar numa forma de adesão. Essa forma de monitorar a glicose funciona, mas eu tenho pais diabéticos. Eu já vi que chega um ponto que não funciona, por mais que eu fale, então eu ensino. Eu falo, você vai treinar, você vai colocar esse carboidrato, vai colocar uma fonte proteica, vai ter mais gorduras na sua dieta, gorduras boas, né? E com isso, você tem uma melhor resposta glicêmica e realmente dá resultado. Então, o que eu vejo o problema do pão e a adesão é porque o pão perpetua a vontade de comer pão. O pão ele é viciante. Por isso que eu fiz a analogia com o cigarro e a nicotina. Né? O pão, particularmente o glúten, quando digerido, ele produz exorfinas, perdão. São as exorfinas. Que dão vontade de comer mais pão. Tem um estudo, eu não estou com ele separado, mas me veio na cabeça aqui, que mostra que as pessoas que que tomaram naloxona, que é um inibidor do sistema de endorfinas, comem menos pão quando vão para um buffet liberado de pão. Então você pega 2 grupos, um que tomou o inibidor de endorfina, e ele come menos do que o grupo que não tomou esse remédio. Então você tem um prazer envolvido. E assim, prazer está certo, você tem que ter prazer quando comer. Mas você não pode levar isso eu tenho prazer em beber um vinho, mas eu não sou alcoólatra. Então você tem pessoas que num caso de uma doença, como é a diabetes, você tem uma substância que é deletéria e que é viciante, e que não vai deixar a pessoa sair daquele ciclo. Então, eu faço mais ou menos um detox, não, eu detesto esse nome, mas assim, seria uma pessoa que fosse para um spa para se livrar disso. Então, ele tenta passar um tempo absolutamente sem o pão e ver para onde consegue. Se não conseguir, vai estragar as coisas, porque a pior coisa junto dessa dieta é carboidrato, muito carboidrato com muita gordura. Ou você faz uma low carb, ou você faz uma low fat. O meio do caminho é que eu acho que é a pior coisa dos dois. Nesse último ponto a gente concorda. Nos outros, infelizmente, não. Não consegui pegar todos os artigos que eu queria, mas é engraçado por quê? Contando rapidinho aqui para não estender muito a minha resposta. Antes de eu fazer uma dieta vegetariana, entre aspas, porque não é tanto, o que acontece? Eu discuti muito com vegetarianos também, porque eu não gosto de nenhum exagero para nenhum lado. Eles falavam que a beta-caseomorfina 7 do leite, queijo, viciava. E eu não concordei.
eu acho que é gostoso que você tome algo bom, você quer comer mais. Isso é uma resposta normal do ser humano. A gente está sempre buscando mecanismos de resposta compensatórios. Agora, tem esse estudo aqui, que ele é relativamente novo, 2016. Tem mais um que eu já postei, que é um debate da Nature. São dois autores debatendo com evidências. Eles mostram que não há nenhuma evidência que suporte qualquer vício em comida. Então, eu discordo plenamente dessa questão de glúten e vício, até porque se fosse assim, eu ia simplesmente falar para o meu paciente, coma pão sem glúten. Então, eu não concordo com isso, assim como eu não concordo com quem diz que queijo vicia ou com qualquer alimento vicia. A gente não tem base para isso. Provavelmente ninguém vai pegar um pote de açúcar, né? Açúcar, não pode falar marca, mas enfim, e ficar colocando na boca. O que a gente tem é alta palatabilidade e gosto. Isso. Eu nunca fui por essa lógica, né? Eu não concordo muito com isso. O problema do doce com o açúcar é que é o doce com a gordura juntos é que é a fórmula mágica para se tornar uma coisa hiperpalatável, né? Entre um picolé de chocolate, entre um sorvete de chocolate e um picolé de fruta, a maioria das pessoas vai escolher um sorvete de chocolate, porque é o doce com o gorduroso. O que você tem é que vivemos realmente num ambiente tóxico e obesogênico, onde a maioria dos alimentos processados tem essa fórmula mágica, carboidrato com gordura. Né? Sim. Porque a gente tenta... Então, assim, pão é bom, mas pão com manteiga é muito melhor. E aí a gente cai nesse problema, né? Que é uma coisa que é carboidrato com gordura e é uma coisa viciante que a pessoa acaba comendo mais do que deve. O que eu estou querendo falar é que, embora o pão não seja o fim do mundo, não é veneno, mas ele também não é uma coisa que eu possa considerar saudável. Entendeu? Ele é uma fonte de carboidratos, mas você tem fontes de carboidratos melhores, mais saciantes. A batata é a coisa mais... Batata inglesa é o alimento mais saciante por caloria que existe, vamos dizer assim. Você diria mais que a abóbora, por exemplo? A batata, eu tenho até um gráfico aqui, se eu achar aqui rapidinho, que está separado aqui. Só explicando, quem está zoando vegetariano, eu não ligo de explicar, eu acho importante. Eu não gosto de rótulos, né? Tanto que eu já fui ver minhas dietas, montando ali pelo aplicativo, eu faço boa parte low carb sem perceber, low carb pensando em 40%. Então, eu não gosto de rótulos. Então, eu falando que eu sou vegetariano, é apenas para descrever que eu não consumo carne na semana. Não é nenhum problema isso daí. O pessoal se incomodou, então explicando melhor. Agora, uma coisa que eu achei interessante é você me falar que realmente não acha o pão um problema. Então, você diria que aquele post que está no Insta de vocês, que diz que aquilo ali não é alimento de verdade, você diria que aquele post está errado ou que tem uma base científica em cima daquele post? O Noakes, ele é diabético. Aqui dali é um post para diabético. Pessoas que são ativas nutricionalmente, têm uma dieta bem rica em vários outros alimentos, onde o pão não é o fundamento, ela é ativa. Eu não vejo que é o problema, entendeu? Eu não vejo que é um problema a médio prazo. Talvez, dependendo do fator, o fat threshold, né? O limiar do que ela consegue engordar, ela pode ficar diabética com o tanto de carboidrato que ela vai comer. Ela pode desenvolver uma resistência à insulina devido ao pico de insulina e de glicemia e insulina que esse pão vai fazer todo santo dia, várias vezes por dia. Eu comi um balde de cereal pelo café da manhã, só que eu pedalava 100 quilômetros, pedalava 300 quilômetros por semana. Então, assim, eu não posso pedir para uma pessoa pedalar 300 quilômetros por semana, na época que eu treinava para o Ironman. Mas é outra coisa. Hoje, se eu fosse fazer um outro Ironman, eu não treinaria com tanto carboidrato. Sim. Não, Bela Clerote, eu estou apenas explicando o que a mulher perguntou, mas eu dei vários exemplos com pacientes, acho que você não prestou atenção. Você diria, então, que esse post, que na verdade gerou toda essa discussão, é feito para diabéticos. Mas por que que... Aqui, esse post aqui, eu estou filmando aqui. Por que que aqui a gente vê que não são alimentos de verdade? Por que que pão, cereais não serviriam para diabetes, pensando em duas coisas muito interessantes que você me falou. Primeiro, que é uma dieta muito restrita que faz emagrecer, e nisso a gente tem, por exemplo, aquela antiga dieta do arroz, não sei se o senhor lembra, e que também fazia emagrecer e diminuir a glicemia, e também a hemoglobina glicada.
e por que que a gente vai considerar que não são alimentos de verdade, e por que que a gente vai considerar também, deixa eu só abrir o artigo aqui da dieta do arroz, que é um posto para diabéticos, se, pensando em adesão, como o senhor falou também, embora a gente discorde um pouquinho sobre o pão, não seriam alimentos. Aqui é o post, aqui é o estudo da dieta do arroz, tá? Ele é bem antigo, mas é mais porque é uma coisa antiga mesmo. É só para bater naquela velha questão de calorias que a gente concordou. Posso mandar também, mas acho que ele é aberto, tá? Não, mas tranquilo, eu sei, cara. Por que que não seriam alimentos de verdade ou não seriam para diabetes? Pensando em adesão. Não são alimentos de verdade. A gente considera alimento de verdade alimento que alimenta. Alimento que traz... que tenha densidade nutricional. Basicamente, e algum benefício metabólico. Então, assim, se o carboidrato ele traz um benefício metabólico para o exercício, para uma pessoa que faz uma quantidade enorme de exercício, tem gente que talvez faça 200 gramas de carboidrato por dia e entre em cetose por causa da quantidade de atividade física que ele faz, né? Agora, tem pode ter uma vantagem metabólica nisso? Pode, não discordo de você. Mas a maioria da população que é sedentária e está engordando às custas desse pão, você tem ilhas, você tem populações isoladas que quando você introduz a farinha, elas, em poucas décadas, elas se tornam diabéticas, obesas, infartam, passam a infartar. Então, assim, você tem problemas trazidos por esses alimentos. O que não os torna ideais. Você diria que, por exemplo, a gente sabe que japoneses comem mais arroz. Você diria que, então, isso levaria a uma tendência, por esse maior consumo do que não é realmente um alimento, por ser menos denso em nutrientes, embora o integral tenha mais magnésio, mas você consideraria, então, que haveria uma tendência para japoneses, por exemplo, para engordarem a longo prazo? Seria mais ou menos isso? Só para deixar um exemplo mais claro na minha cabeça. A gente quer fazer japonês engordar, a gente tem que olhar a dieta dos lutadores de sumô, que são com quilos e quilos de arroz também, né? Mas assim, a China está se tornando mais obesa, não foi por causa do arroz que eles comem há séculos, há milênios. Eles estão se tornando obesos por causa dos alimentos processados. Então estão se adicionando novas coisas a esse arroz que eles comiam há séculos e que estão estragando, juntos com esse arroz, estão estragando as coisas. Basicamente isso. E o ômega 6 eu acho que é um desses problemas. Eu acho que a gente vai ter que encerrar daqui a pouco e vai passar uma hora. Tem 2 estudos. Eles mostram, na verdade, que uma dieta com 60% e 70% de carboidratos, em japonês, que tem até o gene da AMY1, né, maior produção de amilase, emagreceram com arroz branco. É claro que eu acho que, comparado ao tubérculos, leguminosas, tem bem menos nutriente. A questão que eu bato aqui é que a gente não pode chegar e falar que não é alimento ou que a gente não pode chegar e falar que não serve para diabético. Mas eu entendi o seu lado. Eu acho que nós dois buscamos mais saúde para os pacientes, isso é muito importante. Mas eu apenas discordo, isso também pode falar que você discorda à vontade, apenas discordo da maneira como é posto, principalmente naquela chamada, de que não são alimentos, ou de que aquela base da pirâmide você teria que desconsiderar, tá? Eu acho que isso pode levar a um terrorismo alimentar, por quê? Pela falta de contextualização. Você pode postar, não, tem menos nutrientes, estamos num ambiente obesogênico e tal, mas eu acho que essa forma de expressão, ainda mais na internet, leva a uma interpretação muito errada. O que o senhor acha? Só para a gente finalizar, porque senão o Insta vai cortar a gente. Eu acho que não devia ficar na base da alimentação. Entendeu? O problema é ela ser a base da alimentação. E a gente está... Todas as diretrizes atuais, eles colocam os carboidratos dos cereais como base da alimentação. E quando você tem a introdução das guidelines, das diretrizes nutricionais americanas e inglesas na década de 70, década de 80 e 90, você tem, lógico que a correlação, você tem um aumento da velocidade da evolução da obesidade. Então era uma coisa que não se preocupava muito, que era... ninguém se preocupava em comer pouca gordura, muita gordura, se comia naturalmente a quantidade certa, a quantidade de proteína, e passou a se demonizar a gordura, e as pessoas passaram a focar mais no carboidrato, e entrou mais ômega 6 na dieta, que são os óleos vegetais. Tá, cortou o seu áudio. Está vivendo hoje em dia. Tá, tem 2 estudos que na verdade mostram o contrário. Esse daqui é um deles, não vai dar tempo para a gente ficar passando que vai cortar, mas vamos deixar para uma próxima, tá?
Tá, E, eu na vou verdade, colocar alguns estudos no meu Instagram também, porque eu não. Você que teve você estava com. Você, na verdade, não, tudo bem. Deixa eu só separou os finalizar, porque estudos, vai eu cortar a não gente separei aqui. os estudos do que você está falando especificamente. Não, sem problema. Deixa eu só finalizar que acho que vai cortar a gente. E tem esse outro estudo, tá? Deixa eu só focar no nome aqui, mas quem não pegar depois pode me chamar. Tem esse outro estudo aqui que mostra que a população tinha mais acesso à informação, conforme as décadas foram passando, décadas de 90, 2000. Elas tendo mais acesso à informação, começaram a pensar que gordura que fazia mal. Eu também discordo, dependendo da fonte alimentar. E, com isso, começaram a subrelatar o consumo de gordura e, por questionários, viram que a população continuava engordando, continuava comendo carbo, mas menos gordura. O que eles fizeram? Eles avaliaram as vendas. Eles viram que a venda de produtos ricos em gorduras não caíram. Por isso que eu acho que a gente não pode isolar o fator carboidrato. Para mim, volta naquele papo que são ambos. Eu vou pedir para o senhor dar a sua resposta e finalizar agora, porque eu acho que daqui a pouco o Insta vai cortar a gente, doutor. Vai. O que eu quero dizer é assim, que você tem um gráfico de vendas desses produtos, diminuindo o consumo de carne vermelha, diminuindo o consumo de leite integral, diminuindo várias coisas dessas, diferentemente desse estudo. Eu tenho um outro estudo que mostra. Mas assim, cada um puxa o estudo, você puxa do seu bolso, eu puxo do meu bolso, e depois a gente tem que comparar as fontes e os autores e a metodologia do estudo, né? Então é complicado. Assim, não tem uma resposta fechada. Não tem uma resposta fechada. E a gente está num processo de transição. Ninguém sabe ao certo. Eu só sei que a gente está fazendo um caminho... Do jeito que está errado. Cada um a gente tem que procurar o jeito correto. Eu também concordo. Eu acho que do jeito que está, a tendência é aumentar questão mais obesidade, mas eu não acho que a gente pode isolar o fator carboidrato, assim como eu não posso chegar aqui e falar, não, é a gordura porque tem 9 calorias por grama. Mas é isso. Só um adendo, pessoal, antes de encerrar. Quem quiser ler os estudos, quem está falando patrocinado, observacional, nem todos foram. Então, tanto as pessoas que me seguem, que estranharam as respostas do doutor, como quem não me segue estranhando minhas respostas, eu acho que nenhum de nós vai se incomodar em mandar os estudos para vocês lerem por completo. Doutor, muito obrigado pela participação. Achei muito útil. Por mais que a gente não tenha concordado em tudo, eu acho importante isso. E é isso. Vamos marcar mais uma próxima, a gente debate mais estudos. Eu achei bem legal o debate. Bora. A gente prepara algumas coisas. Eu acho que a gente tem mais coisas em comum do que coisas contra. Né? Sim, com certeza. Opa. Com certeza. E obrigado pelo pessoal que seguiu aí, pela paciência com os dois. É que vocês não vão concordar com algum dos lados, mas eu recomendo, pelo bem da ciência, que vocês peçam os estudos para os dois, vejam o patrocínio, vejam como foi o controle, e assim todo mundo evolui junto, tá bom? Se vocês quiserem divulgar essa live, podem divulgar, eu vou deixar salvo também, que eu achei bem interessante as respostas. E é isso. Doutor, muito obrigado. Vou encerrar Felipe, aqui. até uma próxima aí. Qualquer Obrigado coisa, todo mundo que acompanhou aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.